Boa noite. Estamos iniciando então mais um webinário, transmitindo aqui ao vivo pela nossa página do Facebook. E mais uma vez é um prazer enorme poder compartilhar algum conhecimento, a gente poder discutir um pouco sobre a pecuária de leite. A gente sabe, né, que a pecuária ela tem uma responsabilidade muito grande aí na economia do Brasil. Então a gente precisa realmente estar sempre inovando, buscando novos conhecimentos, discutindo. Devido à grande importância que a pecuária de leite tem no cenário nacional. Eu gostaria de agradecer todos os usuários que utilizam frequentemente aí o ForMilk. A gente está constantemente construindo aí ferramentas novas. Em breve, nas novas versões, a gente vai trazer novidades aí bem interessantes. E, em especial, aqueles usuários que estão sempre em contato conosco aqui no nosso suporte e gerando demandas novas, sugestões, e com isso a gente vem construindo realmente uma ferramenta imprescindível aí para fazendas que estão buscando inovação e gerenciamento de qualidade para rebanhos leiteiros. Bom, pessoal, antes da gente entrar, demonstrar algumas funcionalidades relacionadas aí ao manejo de rebanho no aplicativo, eu gostaria de falar um pouco sobre o momento aí que a pecuária de leite está passando, né? A gente veio de um período onde o preço do leite teve uma redução bem significativa, a ponto de tornar a produção extremamente onerosa. O preço do leite não estava ajudando nesses últimos 6 meses, mas agora o mercado vem sinalizando aí uma melhora para esses próximos meses, agora ao longo de 2018. Eu acho muito importante o produtor, diante dessas oscilações do preço do leite, definir claramente qual o objetivo dessa pecuária de leite, qual o objetivo dessa produção de leite. E dentro disso a gente precisa ter aquela clareza onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. Eu acho que isso, antes de mais nada, é de suma importância para que as propriedades leiteiras realmente consigam montar uma produção sustentável e imune a essas grandes oscilações do preço do leite. Então, a definição de um objetivo claro, e esse objetivo ele precisa ser bem dimensionado, né, junto com consultores, junto com especialistas aí na produção de leite, para que a fazenda tenha um crescimento sustentável e consiga, assim, passar por esses momentos onde o preço do leite realmente oscila e não inviabilize a ponto das propriedades terem que reduzir radicalmente os níveis de investimento, ou até mesmo o que a gente acaba percebendo assim, muitos rebanhos, muitos projetos de leite aí, tendo que parar por falta de organização e definição de objetivos bem claros. Bom, dentro dessa questão dos objetivos, eu gostaria de apresentar hoje para vocês aqui 3 modelos assim, de produção bem distintos entre eles. A gente tem um sistema de produção que trabalha com ciclo completo, ou seja, é uma fazenda que tem as matrizes e essas matrizes geram bezerras e novilhas para a reposição desse plantel e também para o crescimento desse plantel, ou seja, é um rebanho que tem uma recria um pouco maior do que convencional, justamente com o intuito de repor as matrizes que ao longo dos anos vão saindo do plantel e também permitir um crescimento sustentável. Um outro sistema de produção que nós vamos abordar aqui é um sistema onde esse produtor ele faz somente uma parte da recria, ou seja, a grande maioria dos animais nascem, né, produtos aí de inseminação. Esses animais eles são comercializados quando eles estão na fase de recria, ou seja, é uma fazenda onde você encontra bezerras na fase de cria, alguns lotes na fase de recria e depois você vai ver vacas em lactação e vacas secas, ou seja,
Você tem aí uma categoria que são as novilhas, que no caso dessa fazenda já é um número bem restrito de animais, que normalmente são animais produtos até de troca. É uma fazenda que comercializa bezerras na fase de recria e muitas vezes ele adquire novilhas já gestantes, novilhas essas que já estão próximas da data de parto, justamente com o intuito de focar na produção de leite, ou seja, o objetivo dessa propriedade é ter o foco exclusivo na produção de leite, ou seja, todo o aparato gerencial é direcionado para que a gente tenha uma eficiência na produção de leite cada vez maior. E por último, eu vou mostrar para vocês aqui também como que funciona uma propriedade que está se dedicando exclusivamente à recria de produção, recria de fêmeas leiteiras para reposição de produtores na região onde ela se encontra, ou seja, é uma propriedade que adquire bezerras na fase de cria e aí ele vai fazer todo o trabalho de crescimento e aptidão dessas novilhas até que ela se torne uma novilha gestante e quando ela está próximo no terço final da gestação, ela vai ser comercializada para produtores da região fazerem a reposição dos seus plantéis de leite. Então, são 3 sistemas que têm características diferentes, porém, eles têm uma característica em comum, que é a utilização do Formilk como ferramenta, como software de gestão de rebanho. Okay? Se porventura vocês tiverem aí algum questionamento, quiserem fazer alguma pergunta, é só entrar aí no nosso sistema de chat aí, nas mensagens, e a gente vai tentar responder aqui ao longo dessa transmissão. Então vamos lá. Então eu estou com o meu aplicativo aberto aqui, como vocês podem observar, e neste usuário eu tenho aqui 3 propriedades cadastradas, que são exatamente essas 3 propriedades que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nessa apresentação, nessa transmissão. Então nós vamos iniciar aqui pela propriedade que faz o sistema completo, ou seja, ele faz todo o trabalho de acasalamento dos animais, visando produzir bezerras com um grau de sangue adequado para o sistema de produção, ou seja, essa dica é muito importante para quem quer produzir leite com sustentabilidade. Você tem que ter um acasalamento de suas matrizes muito bem direcionado para que o produto que venha a nascer desse acasalamento sejam futuras matrizes que tenham adequação naquele seu sistema de produção, ou seja, do ponto de vista prático, dificilmente eu vou conseguir ter um sistema de produção a pasto utilizando matrizes, por exemplo, holandesas puras, animais aí extremamente pesados. Então eu tenho que adequar meu animal para um sistema de pastejo. A gente sabe que a raça Girolando ela tem se mostrado bastante eficiente para sistemas de produção a pasto. Então, na hora de fazer o acasalamento, eu tenho que tomar muito cuidado para que o produto que oriundo desse acasalamento realmente seja uma matriz que mantenha realmente a eficiência produtiva dentro do meu sistema de produção. No caso aqui dessa fazenda, nós vamos entrar aqui dentro do rebanho para vocês entenderem um pouco como que é a estrutura de rebanho dessa propriedade. Então, olha só, é uma propriedade que hoje ela dispõe aqui de 27 bezerras na fase de cria. Em seguida, essa propriedade tem 94 fêmeas na fase de recria. E aí nós vamos discutir um pouco sobre isso, porque como essa novilha ela se torna apta normalmente próximo aí de 18 a 20, 22 meses, então ela passa um grande período nessa categoria de recria. O que disso? A gente faz o desmame da bezerra normalmente entre 70 e 90 dias, e depois ela vai permanecer aqui na categoria de recria por no mínimo aí 18 a 20 meses, até que ela se torne uma novilha apta para ela poder ser inseminada e vir no futuro a se tornar uma matriz leiteira.
Passando aqui para a categoria de novilhas, ou seja, nós já estamos aqui falando de animais que já estão com aptidão reprodutiva, né, já têm maturidade reprodutiva, e essa fazenda hoje conta com 19 novilhas em fase reprodutiva, sendo que dessas 19 novilhas, 8 já estão gestantes e ainda tem 10 vazias e uma com uma cobertura que ainda não foi diagnosticada. Percorrendo um pouco mais aqui sobre o rebanho, nós vamos perceber que é uma propriedade que hoje está com 147 matrizes em lactação, que representa 40% do rebanho. E aqui vale a pena a gente discutir um pouco, porque mesmo aquelas propriedades que estão retendo animais para crescer seu rebanho de matrizes em lactação, é preciso tomar muito cuidado com esse percentual de matrizes em lactação para que ele não fique muito abaixo de 40%. O que é disso? Porque nós sabemos que um rebanho de leite que tem um percentual baixo, de matrizes em lactação, ou seja, abaixo de, no mínimo, aí, 38% total do rebanho, nós vamos ter um volume de leite, e isso vai gerar uma receita, né, no final do mês, que terá que ser distribuída por uma série de custos, né, na verdade, por uma série de itens que compõem o custo de produção do leite. E um dos custos que mais pesa numa propriedade é o custo de alimentação. Então, assim, a dica que eu gostaria de deixar nesse primeiro momento aí para todo produtor de leite que está crescendo o rebanho, bom, pessoal, retornando aqui à transmissão, nós tivemos um problema aqui, caiu a nossa conexão, mas retornando aqui então, estava discutindo sobre uma propriedade que ela hoje faz o ciclo completo, ela está retendo os animais aí de recria com o intuito de repor as matrizes e aumentar o número de matrizes em lactação, e eu estava realmente discutindo sobre a importância dos produtores, de um modo geral, os gestores, ficarem atentos ao percentual de vacas em lactação para que esse percentual não diminua, não abaixe muito de 38%, porque isso pode dificultar, trazer maiores dificuldades em relação à questão do fluxo de caixa. Nós sabemos que hoje a despesa com alimentação de um sistema de produção aí pode chegar até 50%, 60% do custo operacional, e quanto mais animais nas categorias de recria e vacas secas eu tiver em relação ao meu total de vacas em lactação, possivelmente eu vou ter maiores dificuldades em ter um fluxo de caixa saudável na propriedade. Mas, dando sequência então, esse rebanho hoje está com 40% de vacas em lactação, lembrando que é um rebanho que vem crescendo o número de animais, principalmente o número de animais em recria, para aumentar a produção de leite aí nos próximos anos. Uma fazenda desse patamar, né, uma fazenda que ela se propõe a fazer uma recria, ela tem que lembrar que para ela poder recriar uma bezerra e essa bezerra se tornar uma vaca, né, se tornar uma matriz com um custo relativamente um custo baixo, né, um custo que seja apropriado do sistema de produção, ele tem que se cercar de processos gerenciais aí, com o intuito de promover um adequado ganho de peso dos animais, independente da fase que esse animal estiver. Ou seja, nós precisamos de ter um ganho de peso adequado na fase de cria, precisamos de ter um ganho de peso adequado na fase de recria e também precisamos de ter um ganho de peso adequado na fase de novilha, para que esse animal tenha o primeiro parto, né, com peso ideal. Ou seja,
ela tem que atingir o primeiro parto com o peso aí aproximado entre 70% e 80% do peso adulto. E para isso ela tem que realmente ter um ganho de peso adequado em todas as fases. Eu vou mostrar para vocês aqui como que essa fazenda faz, né, nas suas categorias aí de recria para gerenciar todos esses indicadores. Então, quando a gente entra aqui na fase de cria, o aplicativo ForMilk nos mostra que, neste momento, a gente tem aqui alguns animais que já ultrapassaram a data limite máxima para desmame. E aí, no caso específico dessa fazenda, tem um responsável pelo setor de bezerreiro que está diretamente conectado ao sistema. Então, ele vai identificar esses animais aqui que estão já com a data de desmama acima do limite máximo aceitável. E ele vai verificar como que está o status aqui desse animal, né? Se esse animal desenvolveu adequadamente, qual que é o peso desse animal hoje. Lá nessa propriedade, eles fazem normalmente o desmame com peso entre 110 e 120 quilos. E para isso, realmente, o responsável pelo setor de bezerreiro tem que ficar antenado aí, nesses animais. Descendo um pouco mais aqui, nós vamos observar que existem animais que já estão próximos, né, da data de desmame, e os animais mais jovens. Bom, chegou a data de realizar a desmama, o que vai ser feito aqui com o animal? O funcionário responsável por esse setor, ele vai entrar aqui na ficha do animal, ele vai vir até o botão de crescimento e vai verificar dentro aqui das ações disponíveis se essa bezerra já foi devidamente descornada e se ela já está realmente na data com peso para ser desmamada adequado, ele vai realizar a desmama do animal clicando aqui neste botão. Quando ele fizer essa ação, ela vai passar para a categoria de recria. Seria a categoria em seguida. Bom, na categoria de recria, o que a gente tem que ficar atento aqui? Inicialmente, é muito importante que seja feita a vacinação contra brucelose. Nós sabemos aí que a vacina de brucelose ela deve ser feita no mínimo com 90 dias de vida até 8 meses, que seria 240 dias de vida. Então, eu vou mostrar para vocês em seguida que a gente cria aqui uma consulta e essa consulta vai ser um balizador para que todos os animais que estiverem nessa faixa etária que não receberam ainda a vacina de brucelose, ele vai aparecer lá para o responsável estar realizando essa tarefa. Aqui no aplicativo, quando a gente entra dentro da ficha do animal, nós vamos encontrar aqui, no botão de crescimento, a opção para fazer a vacinação contra brucelose. Ou seja, quando eu clico aqui neste botão, eu estou confirmando que este animal aqui já recebeu a vacina de brucelose. E aí, automaticamente, eu excluo esse animal do filtro que eu tinha pré-realizado, onde eu solicitei ao aplicativo que ele me informasse que todos os animais que ainda não tinham vacina de brucelose e que tinham idade entre 3 e 240 dias de vida, né? 90 dias até 240 dias de vida. Outro ponto que é muito importante, já no caso aqui da recria, é acompanhar o desenvolvimento corporal do animal para orientar o profissional que atende a fazenda para fazer a avaliação reprodutiva e destinar esse animal aqui para a categoria de novilhas aptas. Então, quando a gente entra aqui na propriedade, vocês vão poder observar que o aplicativo ele informa qual é o peso provável em função das pesagens que foram realizadas anteriormente. Eu vou entrar aqui na ficha desse animal só para demonstrar para vocês como que ele faz essa estimativa. Então, entrando aqui no botão de crescimento, nós vamos ver que o aplicativo ele informa, ele armazena todas as pesagens que esse animal já recebeu e ele calcula qual foi o ganho médio diário entre a última pesagem e a penúltima pesagem.
Então, voltando aqui à tela do botão de crescimento, nós vamos observar, por exemplo, que esse animal ele teve um ganho médio diário, ou seja, o ganho entre as duas últimas pesagens de 370 gramas e o ganho ponderal diário de 592 gramas. E aqui fica mais uma dica para o produtor que quer fazer recria na sua propriedade. É muito importante você acompanhar a pesagem corporal desse animal no mínimo uma vez por mês. Por quê? Para você ter condição de calcular qual é o ganho ponderal diário, ou seja, quanto que essa bezerra está ganhando desde o nascimento até a data da última pesagem e quanto esse animal está ganhando entre as duas últimas pesagens. Então, um gestor aqui, avaliando esse cenário, por exemplo, deste animal, ele poderia levantar um questionamento da seguinte forma: como que eu tenho um animal que está ganhando aqui o ganho ponderal de quase 600 gramas por dia e entre as duas últimas pesagens esse ganho foi só de 370 gramas? Provavelmente, durante as duas últimas pesagens, aqui aconteceu um manejo que diminuiu o ritmo de ganho desse animal. Então, pode ter sido que esses animais aqui estavam numa pastagem que perdeu um pouco a qualidade, ou diminuiu um pouco a oferta de forragem naquele pasto, e o ganho, nesse caso aqui, o ganho mediário, teve uma diminuição no seu ritmo. Pode ter acontecido também que esse animal tenha passado por alguma enfermidade, impactando aqui no ganho mediário. Por isso que é muito importante que o produtor tenha esse acompanhamento para que ele possa tomar decisões estratégicas importantes. Vou voltar agora. Vamos lá, pessoal. Então, respondendo aqui a dúvida do Fernando, vamos falar um pouco sobre a aplicação aqui de vermífugo, né, para controle de endoparasitas, aí no caso da cria e da recria. Bom, a primeira coisa a ser feita aí, Fernando, é você cadastrar os produtos que você utiliza na sua propriedade. Então aqui, ó, a gente vai procurar o botão aqui, produção, tá certo? Produtos, na verdade, e vamos incluir um novo medicamento. Como aqui é uma fazenda que já tem vários medicamentos aqui inclusos na sua farmácia, primeiro nós vamos procurar se já tem aqui um vermífugo que é utilizado lá. Olha só, aqui nós encontramos aqui ó, um vermífugo que é utilizado nessa propriedade, que é um vermífugo oral, ou seja, a aplicação é oral, que é o Panacur. Se a gente entrar aqui na lista de medicamentos e procurar, por exemplo, por uma ivermectina, nós vamos encontrar também vários medicamentos aí à base de ivermectina, né, produtos comerciais, que poderiam ser utilizados aí na sua propriedade para você fazer um controle. Bom, pessoal, vamos retornar então à nossa transmissão. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, a gente está tendo algum problema de conexão aqui, mas acredito que a plataforma vai estabilizar. Então, eu estava falando aqui, respondendo a dúvida do usuário Fernando, que ele estava perguntando sobre a importância de aplicação de antiomíticos, né, que são produtos para controle de vermes. Poderia ser feito isso através do aplicativo aí para os animais de recria. Então, nós vamos demonstrar isso aqui, para como é que funciona. Eu estava colocando aqui que, basicamente, a gente precisa cadastrar primeiro o produto que a gente vai utilizar aqui na farmácia. Essa aqui é uma propriedade que já tem uma série de produtos aqui cadastrados. E um desses produtos é um vermífugo de uso oral, que é o Panacur. Nós vamos aqui agora cadastrar, mostrar como é feito o cadastro aqui de mais um produto. Eu estava exemplificando o uso de ivermectina. Então, a gente entra aqui no botão de inclusão, vamos aqui no buscador e vamos pesquisar aqui e vamos pesquisar todas as ivermectinas aqui
estão disponíveis. Então a gente vai encontrar aqui uma boa quantidade de produtos comerciais aí que já estão cadastrados aí no nosso banco de dados. Você vai selecionar aquele produto que é utilizado aí na sua propriedade, ok? Vai colocar qual o saldo da sua propriedade hoje, o estoque que você tem e a unidade. Confirmou, aí o próximo passo vai ser entrar com esse medicamento para os animais. E aí, nesse caso, Fernando, a gente pode fazer isso de duas formas. Você pode buscar pelo brinco do animal, você pode buscar aqui, por exemplo, pelo brinco do animal, vou pegar aqui o animal 3066, eu posso fazer isso direto buscando aqui o número do animal, vem até o botão de sanidade e vou fazer aqui a introdução do protocolo de tratamento. E você pode fazer também criando uma consulta, e aí essa consulta ela vai servir como alerta no seu calendário. Então vamos criar essa consulta aqui agora, que seria o seguinte: vamos incluir aqui uma nova consulta. Eu quero trabalhar aqui com animais que sejam da categoria de recria. Então vou pegar aqui todos os animais de recria. Então ele trouxe aqui para mim os animais. E o próximo passo agora é definir qual idade que eu quero escolher para trabalhar. Então vamos pegar aqui animais que tenham, por exemplo, dias de vida que esteja no intervalo entre 120 dias e 180 dias. Ou seja, são aquelas bezerras que estão ali no pós-desmame e que normalmente a gente precisa ter um cuidado maior, precisa ter um esquema de controle de verminose mais intensificado, ou seja, normalmente as fazendas fazem mensalmente ou a cada 2 meses um controle de verminose aí nessa categoria. Vou confirmar, ele vai trazer aqui para mim os animais que eu tenho que estão nessa fase, e aí eu vou salvar essa consulta e colocar aqui, por exemplo, aplicar Panacur uma vez ao mês. Vou confirmar, e aí quando eu voltar aqui nos filtros, nas minhas consultas, eu vou encontrar aqui essa consulta que eu acabei de gerar. Né? São 9 animais. Eu sei que o intervalo são animais que estão entre 120 e 180 dias. Vou ativar aqui o calendário e vou pedir para que ele me informe isso. Vou pedir que ele me informe isso, né, para os próximos meses aí, mensalmente, sempre, por exemplo, no dia 15. Vou colocar a data de hoje para ele ativar o alerta. Então, vou colocar aqui todo dia 4. Olha só, quando eu confirmei, ele já habilitou aqui para mim um alerta, ou seja, o responsável por esse setor, ele estaria atento aqui que tem um alerta. Quando ele entrar nesse alerta, ele vai ver que tem aqui uma informação que seria aplicar o Panacur nesse lote de animais, nessas 9 bezerras, né, que estão entre 120 e 180 dias. Aí volta lá naquele procedimento de aplicação. Eu tenho que entrar no animal, eu tenho que entrar na ficha de sanidade, ok? Adicionar aqui o novo protocolo, né, um protocolo começando aqui na data de hoje. O tratamento, eu vou buscar aqui verminose,
A conduta terapêutica vai ser uma terapia própria, ok? E vou adicionar o produto, que vai ser um endoparasiticida oral. Vou confirmar, ok? E o próximo passo seria aplicar aquela terapia que eu determinei no meu protocolo. Na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ficar registrado aqui no histórico de protocolos deste animal que ele recebeu na data de hoje a aplicação de um endoparasiticida oral. Fernando, então respondendo aí a sua pergunta, quando você colocou aí que são, né, 90 animais, essa versão do aplicativo ainda você vai ter que executar essa tarefa individualmente, ou seja, você vai apresentar na sua consulta o lote de animais que você deseja fazer o tratamento, porém, na hora de executar a tarefa, você vai ter que entrar na ficha de cada animal, montar o protocolo e aí sim aplicar aquele protocolo que você criou, tá certo? Então, nesse momento, com essa versão que tem disponível, a aplicação dos medicamentos ela acontece individualmente, tá? Com exceção do Lactotropin e do outro produto da Elanco, que é o Imrestor, que também já está disponível. Ou seja, esses dois produtos você consegue fazer a aplicação de forma coletiva. Você seleciona os animais que você quer tratar e aí com um único toque você vai lá e registra aquele tratamento para todos os animais. Dando sequência aqui, estou abrindo novamente aqui o aplicativo, mas falando um pouco mais sobre essa questão da importância de se controlar a recria, como eu tinha respondido ao questionamento aí do Fernando, através aqui do aplicativo a gente pode criar uma série de consultas próprias, né? E aí lembrando que para a recria é importante você monitorar não só a questão do ganho de peso, mas também aqueles medicamentos que precisam de ser aplicados com uma certa periodicidade, né? O caso sugerido aí pelo Fernando foi a questão do vermífugo, mas a gente sabe que existem outros medicamentos importantes, por exemplo, você precisa ter todo um calendário sanitário que proteja esses animais das doenças mais prevalentes, como por exemplo, as doenças relacionadas aos clostrídeos, né? Você tem o mal de ano, tétano, então existe todo um calendário sanitário e através aqui das consultas, né, das minhas consultas, eu consigo editar qual a frequência que eu quero que o aplicativo apresente para mim e a data, né, do mês ou do dia da semana que eu quero que o aplicativo apresente para mim aquela relação de animais e também armazenar no histórico do animal todo aquele procedimento, todo aquele calendário sanitário que foi executado ali para aquele animal. Então vamos passar um pouco mais à frente aqui. Estava mostrando uma fazenda que ela está retendo vários animais aí da recria com a intenção de aumentar a produção. E agora eu vou passar para uma outra fazenda que tem uma característica um pouco diferente, que vender os animais quando eles estão próximo de 180 quilos, ou seja, 5 meses de idade. Vamos aqui carregar aqui os dados dos animais para que a gente possa entender como é que funciona essa propriedade. Então, aqui o aplicativo já carregou os dados aqui deste rebanho. Nós vamos entrar aqui no rebanho e podemos observar que é uma propriedade que já tem a recria um pouco mais enxuta, né? Vocês vão observar aqui que a gente tem um volume grande de animais na fase de cria e quando passa para a fase de novilhas, esses animais, essa quantidade de animal já reduz drasticamente. Por que isso acontece aqui nessa propriedade? Porque quando os animais atingem na fase de recria o peso aí próximo de 180 quilos,
esse produtor ele disponibiliza esses animais aí para venda, para em seguida fazer a reposição de suas matrizes, ou comprando vacas, né, no início de lactação, ou próximo do parto, ou novilhas prenhas também próximo de parir.